Olá pessoal, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem, Claudião? Tudo bom. E aí, Carlos Tolentino? Beleza? Estamos aqui para a aula de computação básica, né? A nossa quarta aula, a aula que antecede a A1. E nós vamos aí curtir mais uma viagem em relação aos números binários, essa coisa toda que eu tenho certeza que vocês devem estar adorando. Confere? Nossa Senhora. Será que não? Eu tenho a impressão que realmente eles devem estar suportando. Se for julgar pela participação no fórum, certamente, né, estão adorando, porque não tem dúvida nenhuma, até porque isso aqui é fácil demais, né? Rapaz, eu não acho não. Eu, sinceramente, não acho, mas, enfim, eu acho que vocês têm que considerar a possibilidade de dar uma estudadazinha nesse material, considerando que a nossa prova é na próxima aula. E agora, é bom que eu te diga aqui, né? Vou dizer agora sério, sem brincadeira. A prova vai conter essas questões aí de mudança de base, conta que a gente vai aprender a fazer hoje. Veja bem, vamos aprender a fazer conta, né? Com essa idade vamos aprender a fazer conta de novo. Mas vai ser possível usar calculadora na prova. Já conversei com o professor Carlos Henrique. Vai ser calculadora possível. Mental de cada um. Não, vai ser possível usar calculadora na prova. Fiquem sossegados, né? Ninguém vai colocar o pé no pescoço de vocês. De preferência, a gente quer só que vocês entendam qual é o procedimento para fazer o que a gente está dizendo aqui. E que existe esse procedimento, e que um dia vocês, no curso de formação básica que vocês estão fazendo agora, o curso superior de vocês, que é na área de tecnologia, que vocês ouviram falar que existe sistema de numeração em outras bases que não a base 10 e que existem essas operações aritméticas entre esses números. O restante a calculadora faz, Carlos. Mas não será vem, que não. eles ouviram mesmo? Eu acho que sim. Bom, por via das dúvidas, se ouviram, se não ouviram, vamos fazer a nossa clássica revisão. Vamos lá. com vocês, Claudião da revisão. Vamos lá. Bom, pessoal, na aula passada, se eu bem me lembro, né, juntamente com vocês, nós vimos aquela coisa chata, maçante, e não mais e nem muito menos chato do que o que a gente vai ver hoje, certo? Hoje vai ser insuportável, mas tranquilo, porque na verdade depois dessa aula de hoje, dessa aula que vocês tiveram agora antes da nossa, de programação, uma aula relaxante, revigorante, né? Para cálculo de áreas de figuras planas. Eu estava ali assistindo e me lembrando da minha época de aprender programação. Que época boa essa, né? Então, vocês já passaram dessa época, estão só revendo, então tem aquele gostinho bacana de ouvir uma aula que você já sabe tudo sobre ela, né? Então, depois desse relaxamento, e para aqueles que ainda ficaram para assistir a nossa aula e a próxima, né, que é a derradeira, vamos então tentar fazer dessa aula o menos, se é que é possível, não sei se é possível não, mas vamos tentar fazer dessa aula o menos chata possível. Considerando isso, vamos acompanhar aqui no slide a nossa revisão. Então, olha só, o que é que nós vimos na aula passada? Vimos o que a gente chama de sistemas posicionais de numeração. Esses sistemas posicionais de numeração, esse número é bonito, até fiquei até certo ponto emocionado na aula passada, porque fazia muito tempo que eu não ouvia falar disso, né? Sistema posicional de numeração. O professor Carlos Henrique, com toda a sua propriedade, falou com uma tranquilidade, com uma serenidade, de forma tão clara sobre esse sistema de numeração posicional, que até eu, sinceramente, fiz uma revisão, né? Uma revisão aqui dos meus conceitos, porque, como eu disse para vocês, isso que vocês estão aprendendo aqui em computação básica são assuntos, são conhecimentos que vocês já adquiriram no passado, seja no curso, né? Porque, querendo ou não querendo, vocês estando no momento em que estão no curso de vocês já vivenciaram algumas experiências dentro do curso, fora aquelas que vocês vivenciaram fora dele, né? O background que vocês trazem aí da vida de vocês, profissional, enfim, né? Então, o que nós estamos estudando são coisas que provavelmente vocês já estudaram no passado, né? No passado muito passado, no passado pouco passado, mas já estudaram. Então, nós estamos tentando fazer com uma casca bonitinha aquilo que vocês deveriam ter visto lá no primeiro período e que estão vendo agora, né? De uma forma mais floreada. Então, esse tal desse sistema de numeração aqui que a gente está vendo, como você pode observar aqui, são 4 que nós estudamos. O sistema binário, o sistema octal,
o sistema decimal e o sistema hexadecimal. Vocês lembram de cada um desses? O sistema binário é o quê? É o sistema de numeração chamado sistema de base 2. Por que de base 2? Porque ele tem apenas 2 símbolos, né? 2 símbolos para representar uma quantidade, para representar, portanto, um número. Não é? Então aí você, com essas duas, vamos dizer, com esses 2 valores, você monta, né? Com o conjunto, com o agrupamento desses 2 valores, no caso 0 e 1, você vai montando o número que você estiver precisando naquele momento. O sistema octal, que é o sistema de base 8, já tem outra situação, quer dizer, ele tem, na verdade, 8 símbolos para que você possa embaralhá-los e formar ou simbolizar aquela quantidade que você está querendo representar, ou na tua aplicação, no teu programa, ou, enfim, na tua aplicação de rede, ou na tua aplicação de banco de dados, enfim, né? É pouco usual? É menos usual do que o sistema binário, tá certo? Aí passamos para o sistema decimal. Esse todo mundo conhece, aquele que tem 10 símbolos, né? De 0 a 9, e aí você consegue, com a combinação desses símbolos, montar, considerando aquela famosa e emocionante lei, como é o nome? Lei da formação. Lei de formação dos números posicionais. Dos números do mundo inteiro. Ou seja aqui, seja no Japão, esta lei vale. Observa, se você disser boa noite aqui, todo mundo te entende. Se você disser boa noite no Japão, ninguém vai te entender. Mas se você chegar lá falando disto aqui, pode ser aqui, pode ser na Suíça, no Japão, nos Estados Unidos, todo mundo vai saber. Se você codificar uma frase em binário, todo o mundo vai entender aquela frase. Se você codificar essa frase em octal, a mesma coisa, em decimal a mesma coisa, em hexadecimal a mesma coisa. Porque a lei de formação dos números, criados por um maluco, não sei como é o nome dele, mas acho que nós citamos isso na aula passada, esse matemático maluco, né, criou isso aí e está até hoje vigorando. Ou seja, se você quer montar... Até o professor Carlos falou na aula passada que se você quiser montar... Você falou sim. Se você quiser montar um sistema intermediário entre o binário e o octal de base 6, pode. Seria o quê? Como é que seria o nome? Na verdade, seria o sistema que o Brasil procura, né? Seria o sistema hexal. Exatamente, o sistema hexal. Que, na verdade, ele teria 6 símbolos, né? Para representar os números aí. Eu não sei se é o sistema pentagonal, podia ter um sistema binário, tem o binário, podia ter o ternário, o quadrático, certo? Podia ter um sistema duodenal, né, de 12 símbolos, certo? Tem uma flexibilidade muito grande nisso. Por que a gente pode garantir essa flexibilidade? Justamente pelo fato da lei de formação ser universal. E, além disso, a gente falou de mais um aspecto aí. Cláudio falou de uma base intermediária entre base 8 e base 2. Tem jeito de converter de uma base para outra mesmo, Cláudio? Tem. Inclusive, como você está me perguntando se tem? Você sabe, porque você que ensinou isso na aula passada. Tem como fazer isso. E aí, como é que faz? Assim, eu lembro que a gente concluiu a aula passada, porque o Carlos mostrou um monte de regrinhas, né? Mas a gente chegou à conclusão de que existe uma regra muito boa para fazer isso. Você sabe que existem os sistemas de numeração, sabe que existem os sistemas posicionais, blá, 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 aquele negócio todo, a lei de formação dos números, joia. Agora, qual é a melhor regra para você transformar de binário para octal? Usa a calculadora científica e para de graça. Usa a calculadora científica e para de graça. Essa é a melhor regra. Agora, se quiser fazer na mão,